Lembrem-se que a gente começou a ver os remédios constitucionais, né? Nas últimas aulas a gente falou sobre o mandado de segurança, né? Que é aquele remédio constitucional aí utilizado para corrigir uma violação de um direito líquido e certo. E agora a gente vai partir para o nosso segundo remédio constitucional que vamos estudar, que é o mandado de injunção. A gente vai ver, e vocês vão observar que muitas vezes o mandado de injunção é bem semelhante ao mandado de segurança. E isso acontece até porque, além de os dois terem previsão constitucional, né, está previsto lá no mandado de injunção, também está previsto no artigo 5º, no inciso 71, tenho uma dificuldade de ler números romanos, mas acho que é 71 da Constituição. Ele não tinha nenhum regramento específico, não tinha legislação que regulamentasse o seu procedimento próprio. A legislação que regulamenta o mandado de injunção foi aprovada em 2016. Então, é uma lei bastante recente, né? A gente vê que esse remédio constitucional foi introduzido na Constituição lá em 88, né? E de 88 a 2016, ele não tinha uma lei própria que regulamentasse o seu procedimento. Então, o que acontece? O STF tinha já o entendimento, né? Firmou o entendimento que, como ele era um remédio constitucional, ele não precisava de outra lei que regulamentasse, que ele era de aplicabilidade imediata, e utilizava-se subsidiariamente aí o regramento do mandado de segurança, que já tinha lei há bastante tempo, e que, inclusive, em 2009 teve a nova lei, né? Mas já estava bem regulamentado o procedimento. Então, sempre se utilizou subsidiariamente. Por conta disso, até, a gente vai ter bastante semelhanças aí. A gente vai destacar, então, agora, nessa aula, algumas semelhanças entre o mandado de injunção e o mandado de segurança, e também algumas diferenças, né? O que eles vão ter que vão de peculiaridade aí com relação a um ou outro. Eu tenho umas anotações aqui, eu tenho que olhar para eu não me esquecer, né? Então, minha gente, o que a gente vai utilizar, né? Qual que é o conceito? Quando que a gente vai utilizar o mandado de injunção? Eu vou mostrar para vocês, eu pedi que vocês me acompanhem lá na Constituição Federal, que nós vamos falar de qual conceito que está previsto na lei. Assim. Gente, eu não vou abrir... Bom, acho que até vou. Peraí, sim. Vai dar tudo certo? Vai dar tudo certo. Qual que é o conceito que está lá previsto no artigo 5º da Constituição Federal? A Constituição fala, bom, quando a gente não tiver norma regulamentadora, e essa norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas aí de nacionalidade, soberania e cidadania, nesses casos, vai ser cabível o mandado de injunção. Isso está lá na Constituição Federal e isso foi replicado para a lei do mandado de injunção, que é uma lei ali de 2016, a lei 13.300 de 2016, que veio dizer para a gente repetir o que disse o artigo 5º da Constituição e complementar ainda que a gente vai utilizar o mandado de injunção sempre que essa falta de norma regulamentadora seja essa falta total ou parcial, inviabilizar aí o exercício dos direitos e liberdades constitucionais. Então, minha gente, o que é esses direitos e liberdades constitucionais, né? Primeira coisa que a gente precisa relembrar. O que são esses direitos e liberdades constitucionais previstos no artigo 5º da CF e na Lei 13.300? Quando a gente fala, né, vocês lembram que lá na primeira aula, quando a gente começou a falar de processo constitucional, e a gente começou a falar sobre o que eram os remédios constitucionais, lembrem-se que tinha uma expressão que surgia sempre, né, que eu falei para vocês, olha, sempre que vocês lembrarem de processo constitucional, lembrem de direitos fundamentais. Várias vezes, quando a gente falou, inclusive, do conceito de jurisdição constitucional, né, era bastante recorrente a utilização da expressão direitos fundamentais. E é basicamente isso que a gente vai tentar proteger de novo por meio do mandado de injunção. A questão é, a gente vai utilizar o mandado de injunção quando a gente não conseguir exercer esses nossos direitos fundamentais por conta de uma falta de norma regulamentadora. Uma falta de norma regulamentadora. E aí eu pergunto para vocês, quando que isso acontece? O que é isso, né?
Vocês lembram, e a gente tem que resgatar um pouquinho alguns conceitos lá de direito constitucional mesmo, né? Vocês lembram que quando a gente está falando das normas constitucionais, tem algumas normas da Constituição que têm aplicabilidade imediata, né? Mas tem algumas normas constitucionais que elas não têm aplicabilidade imediata, elas têm aplicabilidade limitada. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que a Constituição cria o direito, cria não, né? Mas determina a existência, né? Ela diz que esse direito existe, que você tem esse direito, mas que esse direito vai ser regulamentado aí em uma norma específica. Esse tipo de situação é o que a gente chama de norma constitucional de eficácia limitada, né? Então, a Constituição traz o direito, mas você precisa que tenha uma norma aí infraconstitucional que regulamente esse direito para que seja possível o seu exercício. Um exemplo clássico desse tipo de norma que a gente vê, né, que está aí em todos os manuais, que é bem tranquilo de entender, é a questão do direito de greve. Se a gente observar lá na Constituição, no artigo 37 da Constituição, e aí vamos abrir novamente. Espero que vocês estejam vendo aí direitinho. Se vocês olharem lá no artigo 37 da Constituição, ele vai dizer no inciso 7, vai falar do direito de greve, né? Ele vai falar que os servidores têm o direito de greve e que esse direito de greve vai ser exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. É justamente essa expressão que vai causar aí a limitação ao exercício, né? A Constituição diz que o direito de greve existe, diz que os servidores têm o direito de greve, mas para exercer esse direito de greve, o exercício, né, como que esse direito vai ser exercido, isso vai estar previsto numa legislação específica. Então, é esse tipo de norma aqui que a gente está falando que vai ensejar depois o mandado de injunção. Porque o que acontece? Como é que os servidores vão exercer o seu direito de greve se não existe lei específica? Se não existe uma lei regulamentando? Como que vai fazer para exercer? Sempre que a gente estiver falando de uma situação desse tipo, vai caber, então, um mandado de injunção para suprir aí essa omissão. Então, basicamente, o mandado de injunção vai ser utilizado para suprir essa omissão do Estado com relação à norma, né? A gente tem a previsão do direito, mas para que a gente possa exercer esse direito, a gente precisa de uma norma, e essa norma não existe porque não foi elaborada. Então, o mandado de injunção vai ser uma forma de forçar aí, de obrigar o Estado a suprir essa omissão que a gente verifica. No caso do direito de greve, isso já aconteceu, já foi feito mandado de injunção, né, há bastante tempo atrás, e no caso, há bastante tempo, né, em 2007, aí nós temos o julgamento, se vocês estão acompanhando, nós temos o julgamento do mandado de injunção que determinou que, bom, na falta de uma legislação específica para os servidores, né, para que os servidores possam exercer o seu direito de greve, aplica-se subsidiariamente, né, a lei 7783, que é a que fala dos grevistas no caso de CLT, né, como é que funciona a regulamentação de greve no setor privado, né, dos trabalhadores. Então, basicamente, na falta de uma lei própria que regulamente o direito de greve dos servidores, foi impetrado um mandado de injunção e sanada a omissão dessa forma, né? Então, o Poder Judiciário, então, determinou que se aplique a lei dos servidores do setor, dos trabalhadores do setor privado. Bom, se eu estiver falando muito rápido, gente, vocês me chamem em algum momento, tá? Porque vocês sabem que agora, inclusive, eu não vejo vocês, eu às vezes desando a falar e não paro nunca mais, né? Mas, deixa eu olhar minha cola aqui de novo. Bom, é isso que a gente precisa lembrar, então, com relação ao conceito. E também, por exemplo, nesse caso do mandado do direito de greve, a gente está falando de a falta total de uma norma, né? Mas pode ser que seja uma falta parcial. Pode ser que a gente está falando de alguma situação que tem uma norma, mas que a norma não regulamentou tudo. A norma regulamentadora ainda traz uma omissão, né? Ela ainda não regulamentou por completo. Então, nesse caso, a gente estaria falando
de uma questão de falta parcial de norma, que também enseja o mandado de injunção. O que a gente precisa lembrar, e que é super importante, e que inclusive é super importante quando vocês estiverem trabalhando com questões, né, até fiquem atentos na nossa atividade, né, ou então futuramente em questões de OAB, concursos, enfim. O que importa com relação a essa situação de falta de norma no mandado de injunção? A gente precisa preencher os dois requisitos necessariamente. O primeiro, a falta de norma. Então, não temos uma norma ou essa norma é incompleta, né? A falta total ou parcial dessa norma. E o segundo requisito é que essa falta de norma, ela impeça, ela inviabilize o exercício do direito. A impossibilidade de exercer esse direito, ela tem que ter relação direta com a falta de norma. Então, a gente vai dizer que essa precisa ter um nexo de causalidade entre a ausência da norma e a impossibilidade de exercer esse seu direito fundamental. Então, precisa ter esse nexo de causalidade. Se a gente puder atribuir essa falta desse exercício do direito, essa impossibilidade de exercer o direito a alguma outra situação, certamente não vai caber aí o mandado de injunção. Você vai, enfim, tomar outras medidas judiciais para ver para poder exercer o seu direito, mas não vai ser o mandado de injunção que você vai poder utilizar. E aí surgem questões bem interessantes, né? Porque vocês já talvez ouviram falar em algum momento da vida, em alguma situação do STF, ou se não ouviram ainda, não se preocupem, que a gente vai falar mais adiante, mas existe a possibilidade de você entrar com uma ação de inconstitucionalidade por omissão. E daí o que acontece? Qual é a diferença entre se declarar a inconstitucionalidade por omissão e utilizar o mandado de injunção? Porque o mandado de injunção também trabalha com omissão, né? Você tem uma omissão do Poder Legislativo aí com relação à norma regulamentadora e você quer, de alguma forma, suprir essa omissão. O que acontece? Quando a gente está falando de uma ação de inconstitucionalidade, a gente está falando de controle concentrado de constitucionalidade. Controle concentrado de constitucionalidade vai analisar a norma em abstrato. A gente vai trazer essa situação para o judiciário, a gente vai dizer, olha, a falta de norma regulamentadora em determinada situação viola o direito das pessoas porque elas estão impossibilitadas de exercer aí o seu direito. Só que o que acontece? Quando a gente está falando em controle de constitucionalidade, é bem tranquilo a gente trabalhar com questões abstratas. A gente vai avaliar a norma em abstrato. A gente vai pegar uma situação, a gente não precisa mostrar um caso. A simples análise da lei abstrata é suficiente para o controle concentrado. Agora, quando a gente está falando do mandado de injunção, essa situação específica de remédio constitucional, a gente precisa ter um caso concreto. É a mesma coisa que a gente viu lá no mandado de segurança, né? A gente precisa ter um caso concreto. A gente precisa mostrar a nossa situação e dizer, olha, nesse caso aqui, a gente não vai dizer, os servidores estão tendo seu direito violado por conta da falta de regulamentação da lei de greve. Não é isso, a gente não vai trabalhar com servidores hipotéticos. A gente vai dizer, olha, esses servidores aqui, o sindicato X está entrando com a ação em conta, por exemplo, dos servidores municipais de Concórdia, estão tendo seu direito violado por conta disso. Então, a gente precisa trazer um caso concreto e a gente vai analisar se esse grupo ali, essa pessoa, se a gente está falando de um mandado de injunção individual, ou esse grupo de pessoas, se a gente está falando de uma coletividade, né, está sofrendo naquela situação, naquele caso concreto e específico, está sofrendo a impossibilidade de exercer o seu direito aí por conta da falta de norma regulamentadora. Então, precisa ter bastante atenção a isso. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar é que não vai caber o mandado de injunção quando a gente estiver falando de normas que existem, mas que só não estão sendo aplicadas. Ou que você entende, por exemplo, que aquela norma é inconstitucional, que aquela norma é incompatível com o ordenamento, enfim. Então, se existe lei, mesmo que ela não esteja sendo aplicada ou não esteja sendo corretamente aplicada, isso
por si só é suficiente para impedir o cabimento do mandado de segurança. De mandado de segurança, não, mandado de injunção. Meu Deus do céu, não posso me confundir. Enfim, como que isso acontece? Aí eu vou até dar um exemplo para vocês que é bem curioso, que até esteve há algum tempo atrás no site do TJ, das notícias do TJ, se não me engano. Enfim, aconteceu numa comarca aqui do estado, logo que entrou em vigor aquela lei da audiência de custódia, e aí vou estar entrando aí numa área que não é meu forte, né? Mas, pelo menos com relação ao procedimento, vamos ver como é que, desse mandado de injunção, vamos ver como é que acontece. Mas, enfim, bem logo que começou a ser aplicada as audiências de custódia, em uma determinada comarca, um advogado entendeu que o juiz estava deixando de aplicar, né? No caso dele, o sujeito foi preso sem a audiência de custódia, no processo que esse advogado estava cuidando. E aí o advogado entrou com um mandado de injunção contra o juiz daquela comarca, dizendo que ele estava praticando uma omissão aí, justamente porque ele estava deixando de aplicar essa legislação com relação às audiências de custódia. Vejam que é uma situação que havia lei, né? Havia já uma norma regulamentadora, ela só não foi aplicada naquele caso por, enfim, alguma situação lá argumentada, fundamentada pelo juiz, mas o caso é que o advogado entrou com um mandado de injunção por conta da omissão aí do juiz da comarca. Esse caso chegou no Tribunal de Justiça, né? Ele foi julgado lá pelo TJ, e o TJ foi bem claro ao dizer: olha, não cabe mandado de injunção quando a gente tiver uma norma. Se você entende que o seu cliente está preso injustamente por conta de falta de que não foi realizada a audiência, né? A audiência de custódia, o remédio constitucional adequado para você utilizar é o habeas corpus, né? Você vai usar aí outro remédio constitucional, é outra ferramenta que nós vamos utilizar nesse caso. E não o mandado de injunção, porque o mandado de injunção vai ser utilizado especificamente quando a gente está falando de uma falta de norma regulamentadora. Então, se tem norma e não está sendo aplicada, não cabe mandado de injunção. E da mesma forma, se a gente está falando de uma situação que tem norma, mas que você entende que essa norma é inconstitucional ou incompatível com uma situação, não importa. Se tem norma, não cabe mandado de injunção. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro, porque isso é bem importante. Essas situações e a questão de precisa ter esse nexo de causalidade entre a falta de norma e a impossibilidade de exercer o direito são questões bem importantes para a gente conseguir entender a lógica ali, né? Precisa sempre fazer essa relação direta. Tanto que, quando você estiver fazendo uma petição aí de mandado de injunção, você vai ter que explicar como que essa falta dessa norma está interferindo na impossibilidade do seu cliente de exercer o seu direito. Mas nós vamos falar sobre isso um pouquinho melhor quando a gente falar no final da aula sobre atividade. Bom, dando seguimento aí, vamos continuar conversando sobre a legitimidade, né? Legitimidade ativa e passiva para o mandado de injunção. Bom, nós temos que a ideia de que a legitimidade ativa, quando a gente está falando de um mandado de injunção individual, ela é ampla, né? Da mesma forma que o mandado de segurança era, nós vamos tratar aqui que no mandado de injunção, qualquer pessoa vai poder impetrar esse mandado de injunção. Essa previsão legal está lá na Lei de Mandado de Segurança. Deixa eu abrir ela aqui novamente. Aqui. Lá no artigo 3º da Lei 13.300, ela vai dizer para a gente: são legitimados para o mandado de injunção como impetrantes as pessoas naturais ou jurídicas que se afirmam titulares do direito. Então, nós temos aí uma legitimidade ativa ampla quando a gente está falando de um mandado de injunção individual. Vai ser possível aí qualquer pessoa. E esse mesmo, na sequência, o artigo 4º fala da legitimidade passiva, que a gente vai promover esse mandado de injunção
contra aquele órgão que é o responsável por elaborar essa norma que está faltando. Então, a gente basicamente vai direcionar o nosso mandado de injunção para aquele sujeito que deveria estar fazendo essa norma, que deveria ter feito essa norma e não fez. Então, nós sabemos que, no caso do nosso sistema, como nós temos hoje em dia, né, a maioria das nossas leis é regulamentada, é elaborada, é de competência do Congresso Nacional, né? A gente tem um direito bem vinculado aí à legislação federal, né? Pouca coisa na nossa vida é regulamentada por legislação estadual ou municipal, né? A não ser que é basicamente questões de servidores, né? De serviço público estadual e municipal. Mas de uma forma geral, né? O nosso dia a dia normalmente está regulamentado por legislação federal. Por isso é bem comum que as normas, o mandado de injunção seja proposto contra o Congresso. Deixa eu ver, se a competência para editar normas não for exclusiva, prof, a gente direciona para quem a peça? Como assim? Se não for exclusiva? Ah, bom, você vai dizer para quem você, de qualquer forma, para quem você vai, seja o ente principal, né? Normalmente, por exemplo, a gente vai direcionar contra o Congresso. Agora, se for uma questão de competência exclusiva, por exemplo, estamos falando aí de uma lei que tem que ser de iniciativa do presidente, né? Ou tem que ser de iniciativa do governador, aí você tem que necessariamente colocar essa pessoa. Mas se não, você vai direcionar contra a Câmara dos Deputados, ou contra o Senado, se for do Senado, ou contra o Congresso, se puder ser das duas casas, né? Se puder ser tanto dos deputados quanto dos senadores, vai contra o Congresso, mas se for só contra o Senado, se for de competência do Senado, só contra o Senado. Eu acho que o que é mais importante é quando é contra a lei de iniciativa do presidente, ou do governador, ou do prefeito. Nesses casos, você não pode promover contra o legislativo, você não pode promover direto contra o Congresso, por exemplo, porque se é uma lei de iniciativa do presidente ou do governador e você direcionar esse mandado de injunção contra o legislativo, você vai estar usurpando a competência, né? Então, inclusive, esse processo já vai começar errado, né? Já vai começar violando a Constituição e daí já deu caca, não vai dar certo no futuro. Mas, basicamente, se puder ser de qualquer uma das casas, você vai colocar a legitimidade, me fugiu a palavra. Você vai direcionar a legitimidade contra o Congresso Nacional. Que mais, minha gente? A questão pega e aí a gente vai fazer uma diferença bem pontual e importante quando a gente está falando da legitimidade ativa do mandado de injunção coletivo. Por quê? Quando a gente viu o mandado de segurança coletivo, vocês lembram que o mandado de segurança, a legitimidade ativa para se promover um mandado de segurança coletivo, ela vai recair aí sobre os partidos políticos com representatividade no Congresso e contra os sindicatos e associações, enfim, que estejam constituídas há mais de um ano, certo? Quando a gente está falando do mandado de injunção, a gente amplia um pouco esse rol. Então, essa é uma diferença que a gente tem entre o mandado de injunção coletivo e o mandado de segurança coletivo, que é bem particular e que é bem propícia para se cair na prova, né? Essas diferenças assim pequenininhas, ela tem uma coceirinha para botar isso na prova, né? O que acontece? Quando a gente está falando da legitimidade do mandado de injunção coletivo, além desses entes já pensados para o mandado de segurança, então dos partidos políticos com representatividade no Congresso, dos sindicatos, das associações, além desses, vai ser possível também que esse mandado de injunção seja promovido pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública. Então, essas duas situações, Ministério Público e Defensoria Pública, também são legitimados, aí tem legitimidade para impetrar o mandado de injunção coletivo, beleza? Então, uma diferença importante aí do mandado de segurança e do mandado de injunção. Com relação à competência, a gente tem aí a competência definida na Constituição, né? Então, a gente vai ter
Da mesma forma que o mandado de segurança, a gente vai ter essa competência de situações específicas previstas lá na Constituição Federal. O que não estiver regulamentado na Constituição vai sobrar para legislação, para justiça estadual, né? Por uma questão de o que sobra fica com a justiça estadual. E no caso da justiça estadual, a gente tem a regulamentação das competências previstas também na Constituição estadual. Mas as regras valem as mesmas, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de um mandado de injunção contra o presidente da República, contra o Congresso Nacional, contra a Câmara dos Deputados, contra os senadores, contra os tribunais superiores, né? A gente vai direcionar o nosso mandado de injunção para o STF. Se a gente está falando de uma questão estadual, né, uma lei de iniciativa do governador do estado ou uma lei de competência da Assembleia Estadual, ou então, se a gente está falando de uma questão, né, a gente pensa muito em normas de legislação do Poder Legislativo, mas não necessariamente também, né, pode ser uma situação que é competência, por exemplo, do Poder Judiciário, né, uma situação em que o Tribunal de Justiça deveria regulamentar no seu regimento interno, mas não regulamentou. Se o regimento interno do Tribunal de Justiça é omisso com relação a alguma situação e você está sendo violado, está sofrendo alguma impossibilidade de exercer o seu direito por conta dessa omissão de norma no regimento interno do TJ, é possível aí ajuizar, né, promover o mandado de injunção contra o Tribunal de Justiça, né? Então, essas situações também podem acontecer. A expressão norma regulamentadora, ela é bem ampla, né? Ela não necessariamente vai ver só uma lei vinda do Poder Legislativo, pode ser, inclusive, alguma outra situação que acarrete aí a impossibilidade de você exercer esse seu direito fundamental. Beleza? Bom, como é que funciona o procedimento, gente? Quando a gente está falando do mandado de injunção, o procedimento dele é bem simples. Ele é, inclusive, mais simples que o próprio mandado de segurança. Por quê? Quando a gente fala do mandado de segurança, vocês lembram que a gente tinha a possibilidade, inclusive, de pedir uma tutela de urgência, né? Por mais que o mandado de segurança já seja um procedimento mais rápido, mas ainda assim a gente poderia pleitear aí uma tutela de urgência, né? Uma decisão liminar no mandado de segurança. Agora, aqui no mandado de injunção, a situação é um pouco diferente. Por quê? A gente vai ter que respeitar os requisitos da petição inicial. Então, esses requisitos lá do artigo 319, a gente vai ter que lembrar sempre, em qualquer matéria de processo, pelo menos que envolva e que tenha como base o processo civil, a gente vai precisar lembrar dos requisitos lá do artigo 319. Então, requisitos do 319, tranquilo, aí a gente vai ter que respeitar para o mandado de injunção também. Mas não cabe tutela de urgência, não cabe decisão liminar no mandado de injunção. Então, dessa vez e somente nessa aula, vocês estão aí dispensados de dizer quais são os requisitos lá do artigo 300 do CPC. Apesar de que eu acho que sempre vale a pena lembrar, né? Se alguém quiser lembrar, fazer um exercíciozinho de memória, né? Os dois requisitos lá do 300 do CPC são situações que a gente vai lembrar, vai ter que lembrar para a nossa vida toda, né? Mas, de qualquer forma, na situação do mandado de injunção, não cabe decisão liminar, não cabe de tutela de urgência. Apesar de que a lei do mandado de injunção, a lei 13.300, ela é omissa, gente. Vocês já viram isso? Um procedimento que é feito para suprir omissões e a lei dele é omissa, né? A lei não se manifesta com relação a possibilidade de caber decisão liminar no mandado de injunção. A lei não fala nada. Só que, mesmo que a lei não fale nada, o STF já tinha esse entendimento, até mesmo antes da lei, né? O STF já entendia que não cabe decisão liminar no mandado de injunção, porque é uma situação bem peculiar aí, né? Uma situação bem específica.
porque envolve, inclusive, essa discussão aí entre judiciário e legislativo, né? Porque se falta uma norma regulamentadora, na maioria das vezes, não, nem sempre, mas na maioria das vezes, uma conduta que deveria ter vindo do legislativo. E aí o judiciário vai ter que, de alguma forma, fazer com que o legislativo cumpra e supra aquela omissão que está acontecendo. Então, por essa situação ser uma situação que exige uma análise mais cuidadosa, exige uma análise criteriosa, a gente não vai poder tomar uma decisão liminar aí, a gente não tem a possibilidade de decidir liminarmente. Então, o que vai acontecer? Você vai entrar com essa ação, com esse mandado de injunção e o juiz, recebendo a sua petição inicial, vai notificar o órgão aí competente, né? Vai notificar se é o caso do Congresso, se é o caso da Câmara dos Deputados, do Senado, da Assembleia, do governador, do prefeito, dos vereadores, enfim, dependendo de quem é a competência, né? Para estar no polo passivo. E aí, essa é uma situação que pelo menos é mais fácil identificar quem tem a competência, né? No caso do mandado de injunção, quem vai ocupar o polo passivo. Mas a gente protocolando isso, o juiz recebendo, ele vai notificar, então, esse órgão para prestar as suas informações, vai intimar o Ministério Público para se manifestar e vai decidir. Então, basicamente, esse é o procedimento. Ele vai ouvir as duas partes, ouvir o Ministério Público e vai se encaminhar para tomar uma decisão. É uma situação que não vai ter produção de provas também, né? Não tem dilação probatória no mandado de injunção, da mesma forma que no mandado de segurança, e é uma situação bem mais específica. Por mais que a gente falando assim pareça que vai ser muito rápido, né? Mas não necessariamente a decisão vai ser muito rápida, justamente por ser uma situação que vai exigir uma análise muito cautelosa e do órgão julgador que vai proferir o julgamento nesse mandado de injunção, para evitar até entrar na competência, entrar na esfera de outro juiz. Essa, inclusive, também é uma questão importante, né? Por muito tempo, existiu muita discussão sobre qual era a natureza jurídica da decisão que julga o mandado de injunção. Se vocês verem no nosso material, tem uma tabelinha que tá, eu acho que no livro do Pedro Lenza, se eu não me engano, que é uma tabelinha bem legal. Deixa eu abrir ela aqui, ó. Ela traz um resuminho, essa tabelinha aqui, ó. Ela traz um resuminho sobre como que é, sobre as espécies, como é que é a natureza, né? As várias teorias que vão falar da natureza do mandado de injunção. Então, vocês vão ver que existem 3 correntes doutrinárias que vão trabalhar a natureza do mandado de injunção. E por que existe tanta discussão com relação a isso? Vejam que a ideia do mandado de injunção é suprir essa omissão, certo, gente? Então, a gente tem aí uma omissão do legislativo, estou falando de legislativo assim como forma geral, né? Mas a gente tem aí uma omissão do Estado, né, com relação a isso, a essa norma regulamentadora, e essa falta de norma regulamentadora está te causando uma violação ao direito, né? Está te impossibilitando de exercer um direito. A partir do momento que o Poder Judiciário verifica que essa omissão aconteceu, o que o Poder Judiciário vai poder fazer? Essa é a grande discussão. Para os doutrinadores que entendem que que vale a teoria não concretista, os doutrinadores que entendem por essa corrente, eles vão dizer, olha, a natureza jurídica da sentença ou da decisão que julga o mandado de injunção, ela é declaratória. Ou seja, em outras palavras, o Poder Judiciário só vai poder declarar que aquela omissão existe e vai, então, cientificar o órgão de que há uma omissão e que ele precisa suprir essa omissão. Mas ele não pode interferir, porque vigora no nosso sistema o princípio da separação de poderes, né? Então,
quem entende por essa linha diz, olha, o Poder Judiciário não pode interferir na competência do Poder Legislativo. Então, ele não vai poder se manifestar aí com relação a suprir essa omissão, porque se ele suprir essa omissão, ele vai criar uma lei e ele não pode criar leis. Ele só pode aplicar a lei, né? Então, nesse caso, a corrente aí não concretista vai entender que a natureza da decisão é declaratória, ela só vai poder apontar a omissão. Eu não preciso dizer, né, que essa corrente sofreu muitas críticas, né, porque vocês imaginam, você passa aí um tempo todo discutindo esse processo, você faz todo um auê no Poder Judiciário, para no final das contas, o Poder Judiciário dizer, não, de fato, tem uma omissão, ponto. Só reconheceu que a sua omissão existe. Então, isso não resolve o problema, né? Isso não traz nenhuma resolução para o conflito. Então, o que acontece? Foi muito criticada aí essa corrente, até por questões, por princípios que envolvem a própria jurisdição, né, e inafastabilidade do Poder Judiciário, que o Judiciário não pode se eximir de julgar, né, não pode se eximir de resolver o conflito. Então, por um lado bem diferente, num sentido bem contrário, a teoria concretista, né, a corrente concretista, ela vai dizer, olha, a natureza jurídica da decisão que julga o mandado de injunção, ela vai ser constitutiva. Isso quer dizer que o Poder Judiciário, quando ele verifica que essa omissão existe, ele vai poder suprir essa omissão. Ele vai poder, inclusive, determinar aí uma aplicação de uma norma, né? Vai poder criar, então, a lei para o caso concreto. Vejam que quando a gente está falando de uma sentença ou de uma decisão que é constitutiva, ela vai criar aí uma relação jurídica, né? Ela vai criar uma norma. Então, a teoria, a corrente concretista, ela vai trazer a natureza jurídica constitutiva. Ela vai dizer que o Poder Judiciário pode constituir uma norma para aplicar nesse caso concreto. E vai mais além ainda. Ele vai dizer, olha, essa norma, essa lei que vai ser aplicada pode ser tanto apenas interpartes, né? Ou seja, se a gente está falando de um mandado de injunção individual, vai ter efeito interpartes, só entre as partes do processo, né? Como pode ser também válida para coletividade, quando a gente está falando de, por exemplo, um mandado de injunção coletivo, que é ajuizado por um grupo, sindicato, uma associação, enfim, que tem vários membros, então pode ter efeito coletivo e ainda pode ter efeito geral. Efeito geral é o efeito erga omnes, pode ser determinado nessa sentença ou nesse acórdão aí que julga o mandado de injunção, que ela se aplique contra todos. Bom, não preciso dizer também que essa decisão foi bastante criticada, né? Essa decisão não, essa teoria, essa corrente aí de pensamento também é bastante criticada. O STF já discutiu muito sobre isso, tem julgados aplicando corrente não concretista, tem julgados aplicando a corrente concretista, então tem decisão para tudo que é lado. Mas a questão é que desde 2016 surge não, a linha já existia, né? A corrente mista aí, né? Temos sempre uma intermediária, né? Lembre-se que sempre que a gente tem duas correntes extremas, sempre vai ter uma posição no meio, né? Alguém que fica em cima do muro, que vai ser o centrão ali, né? Temos um centrão até quando a gente está falando de correntes jurídicas aqui. E essa corrente do meio aí, essa corrente intermediária, ela vai trazer uma linha que vai agradar ou tentar agradar os dois lados. Ela vai pegar um pouquinho de cada uma. E essa corrente intermediária é, inclusive, a que foi adotada pela nossa Lei 13.300 de 2016. Então, a Lei do Mandado de Injunção, ela aplicou aí, né, ela positivou a corrente intermediária. Porque o que ela vai dizer para a gente? Isso está lá no artigo 8º. Primeira coisa que ela vai fazer é mostrar, a partir do momento que se identifica que há uma omissão,
a lei diz que vai ser fixado um prazo. Então, lá no artigo 8º, inciso 1, ele vai dizer para a gente que quando for verificada que de fato essa omissão existe, o julgador deve fixar um prazo razoável para que o impetrado, né, a parte passiva, elabore essa norma regulamentadora. Então, a primeira coisa que ela vai fazer é reconhecer que essa omissão existe e fixar um prazo para que o impetrado elabore, faça a norma e supra essa omissão. Mas existe a possibilidade que, caso esse prazo se esgote e não seja cumprido, ou seja, vamos supor que seja uma norma de competência aí do Congresso Nacional, passou o tempo e o Congresso não elaborou essa norma, aí sim vai valer a decisão. O órgão julgador já vai estabelecer de que forma que vai ser possível exercer esse direito. Então, basicamente, a sentença, ou a decisão, o acórdão que vai julgar o mandado de injunção, ele vai trazer duas coisas. Ele vai, primeiro, fixar um prazo razoável aí para o impetrado elaborar a norma, e ele vai dizer, bom, se não for elaborada a norma no prazo, vai ser exercido desta forma. Então, ele vai agradar os dois lados, né? Agradar gregos e troianos ali, porque ele vai... Primeiro, a primeira tentativa é fazer a declaração, é dizer que essa omissão de fato existe e que ela precisa ser suprida e que ela deve ser suprida pelo órgão competente, ou seja, se é uma lei de competência do presidente da República, então o presidente da República tem que encaminhar essa lei dentro de um prazo estabelecido pela decisão. Agora, ela já vai dizer que, caso não seja cumprida, ela vai trazer, ela já vai estabelecer aí como que vai acontecer o cumprimento desse direito que está sendo violado. Um caso bem interessante que nós tivemos bem recente, né, que foi julgado no ano passado de mandado de injunção, nós vamos até abordar ele em outros momentos também, porque lá nesse processo teve duas situações específicas, que foi tanto o mandado de injunção, mas também teve uma ação de inconstitucionalidade por omissão tramitando paralelamente, eles foram julgados juntos, mas de qualquer forma, um mandado de injunção recente que foi julgado é a questão do crime de racismo, do crime de... Ai, meu Deus, de racismo contra homossexuais, me fugiu a palavra, gente, tô com um problema, a crime de discriminação, com relação a homossexuais, né, que não tinha previsão legal, né, não tinha uma norma própria regulamentando, então foi ajuizado um mandado de injunção nesses casos, e aí, de fato, ele foi julgado no ano passado e reconheceu aí que há uma omissão do poder público com relação a isso, e determinou aí que seja aplicado, né, não sendo elaborada a norma, estendeu aí a tipificação dos crimes de discriminação por preconceito, raça, cor, etnia, também para os casos de discriminação ou de orientação sexual ou identidade de gênero. Então, uma questão bem interessante que nós temos aí de um mandado de injunção, para vocês verem como isso faz parte, às vezes a gente nem se toca dessas coisas que estão acontecendo, né, mas como faz parte do nosso dia a dia, esses mandados de injunção também. Bom, o que mais, minha gente, que a gente tem com relação a isso? Algumas questões bem importantes também, quando a gente está falando do mandado de injunção. Então, outra coisa, falando ainda da natureza, né, da decisão que julga o mandado de injunção. A gente vai ter, então, em regra, vai ser fixado esse prazo razoável e, de qualquer forma, a decisão vai estabelecer como que vai ser exercido, caso não seja respeitado esse prazo, o que a gente vai aplicar subsidiariamente. Se você comprovar que já houve um mandado de injunção anterior, que já teve esse prazo razoável, já foi estabelecido e não foi cumprido, o órgão julgador pode estabelecer que vá diretamente para a parte de estabelecer como se vai exercer o direito, né? Que regra, que norma que a gente vai aplicar. E aí, em regra, quando a gente está falando de um mandado de injunção, então vale a norma de que vai ter efeito inter partes,
se a gente está falando de um mandado de injunção individual. Então, em regra, se você, pessoa física ou pessoa jurídica, mas ajuizou esse mandado de injunção individualmente porque você não estava podendo exercer um direito por conta dessa norma da falta de norma regulamentadora, quando vier o julgamento desse mandado de injunção, essa decisão vai ter efeito aí inter partes. Mas, e se a gente está falando de um mandado de injunção coletivo, que a partir do momento que ele é julgado, essa decisão vai também ter efeitos somente com relação àquele grupo que está sendo representado naquele mandado de injunção. Então, se a gente está falando de um sindicato que está representando um determinado grupo de servidores, vão ser eles que vão ser afetados, que vão ser atingidos pela decisão. Mas a lei traz umas possibilidades bem interessantes. Ela traz a possibilidade de a gente estender essa aplicação da decisão do mandado de injunção. Ela traz a possibilidade de, além de a gente aplicar, por exemplo, entre as partes, ou aplicar entre essa coletividade, esse grupo estabelecido aí, representado no mandado de injunção coletivo, a gente pode ainda atribuir efeito ultra partes, ou seja, ir mais além, né? Quando a gente fala além dessa coletividade, a gente pode incluir outras pessoas e também pode ser atribuído efeito erga omnes, então pode ser atribuído efeito contra todos, pode valer para geral aí, para todo mundo no nosso território. Isso é bem interessante e inclusive o artigo que trata sobre isso, que é o artigo 9º, ele vai trazer a previsão de uniformidade do nosso sistema, que é um pensamento que a gente vê e que veio muito forte com o CPC de 2015, né? O novo CPC, ele veio nessa onda de uniformizar a jurisprudência, né, de uniformizar o entendimento, que a gente precisa de estabilidade, a gente precisa poder confiar no Poder Judiciário, né, a gente precisa que tenhamos decisões uniformes em todo o território. O novo CPC veio bastante nessa onda de vamos bater na uniformidade. E essa lei, que é uma lei de 2016, que é posterior aí ao CPC, ela veio na mesma pegada. Então, ela veio nesse mesmo ritmo do CPC e ela fala, inclusive, da uniformidade. A gente vai ver lá no artigo 9º, se vocês já vai estar disponível aí para vocês, agora sim. Lá no artigo 9º, ele fala que, em regra, né, ali no caput, ele vai trazer a regra geral, que a decisão terá eficácia subjetiva, limitada às partes, né? Mas ele vai dizer na sequência que poderá ser conferida eficácia ultra partes ou erga omnes, quando isso for inerente ou indispensável ao exercício do direito. Então, vejam que essa possibilidade existe aí, caso seja necessário. E o parágrafo 2º vai dizer ainda que mesmo depois do trânsito em julgado, gente, então vejam lá, essa decisão transitou em julgado, esses efeitos dessa decisão podem ser estendidos se vierem outros casos análogos por decisão monocrática do relator. Então, eu achei isso muito legal, isso vem muito forte aí, essa questão de uniformidade, né? Isso é muito bom para o nosso sistema, porque mesmo depois que essa decisão transitou em julgado, se em casos posteriores, o judiciário vê que essa questão está sendo recorrente, né? Ela já foi julgada por um determinado grupo de servidores, por exemplo. Vamos pegar uma situação em que determinado grupo de servidores conseguiu alguma situação por meio do mandado de injunção, e aí vários outros sindicatos estão ajuizando o mandado de injunção com os mesmos argumentos para tentar também conseguir aquele benefício para os seus sindicalizados. Então, vejam que nessa situação, o próprio relator ele não precisa julgar tudo de novo, ele nem deve fazer isso, por uma questão de uniformizar o sistema, mesmo que aquela lá já transitou em julgado, ele pode simplesmente estender os efeitos daquele mandado de injunção anterior para que esses novos processos sejam abarcados. Achei isso muito legal, né? Uma questão que essa lei veio com um aspecto positivo nesse ponto. Além disso, algumas outras questões já para finalizar, né? Já nos encaminhando aqui para o final, para que vocês possam fazer a atividade também, né? Mas algumas outras questões pontuais. A lei, a decisão que julga o mandado de injunção, ela tem uma eficácia
temporal limitada. O que quer dizer uma eficácia temporal limitada, minha gente? O objetivo do mandado de injunção é suprir essa omissão. Então, ele vai dizer, olha, enquanto não tem lei, a gente vai aplicar isso aqui. Então, por exemplo, naquele caso dos crimes de discriminação com relação à identidade de gênero, né, e homossexualidade, quando a gente está naquele julgamento, ficou estabelecido que, enquanto não tem uma lei própria, aplica-se a tipificação determinada aí com relação aos crimes de racismo. Então, ele vai dizer o que a gente vai fazer enquanto não tem lei. E aí, justamente por conta dessa situação, a partir do momento em que existe lei, ou seja, o Poder Legislativo supriu essa omissão e elaborou a norma regulamentadora, nesse caso, não precisa mais valer aquela decisão do mandado de injunção. Então, aquela decisão vai perder eficácia. É uma situação que ela tem, né? Se tudo der certo, ela vai deixar de ser eficaz, ela vai perder essa eficácia. Porque o objetivo é que essa norma regulamentadora seja elaborada por quem é competente para fazer isso, né? O ideal é que nem exista essa omissão, mas se essa omissão existir, o Poder Judiciário vai suprir temporariamente, mas o ideal é que o órgão competente elabore essa norma. Então, a partir do momento que isso acontece e que essa norma entra no sistema, a decisão do mandado de injunção vai perder sua eficácia, porque aí você vai aplicar a norma e não mais aquela decisão que foi apenas uma situação, né, uma decisão aí para uma forma paliativa aí de resolver o problema, né? Enquanto não tinha nada, o judiciário estabeleceu então que para pelo menos a parte não ser prejudicada, vai poder exercer dessa forma. Mas a partir do momento que tem lei específica, vale a lei e não mais a decisão do judiciário. E outra questão importante também é a questão de possibilidade de revisão. Quando a gente está falando do mandado de injunção, acontece uma situação bem peculiar, que é a possibilidade de ajuizar uma nova ação para rever aquela decisão que foi proferida no mandado de injunção. Vocês lembram? Isso é mais ou menos a mesma lógica que acontece numa ação de alimentos, né? Então, vocês lembrem aí, venham na cabeça de vocês do NPJ lá, né? Com todas as ações de alimentos que a gente tem, né? Pensem que se a gente, numa determinada ação, vamos supor que o pai da criança, o pai e a mãe se separaram e o pai foi condenado, então, numa ação de alimentos, a pagar R$2.000 de pensão alimentícia. E aí, isso naquele momento era super compatível, né, com o que ele ganhava, estava dentro da possibilidade, né, possibilidade e necessidade, tudo ok, e ele estava lá feliz da vida pagando os seus R$2.000 de pensão. Mas de repente esse pai perde o emprego, né, foi afetado aí pela crise do corona, né, perdeu o emprego, teve seu salário suspenso, sei lá o que aconteceu, mas não está mais recebendo o salário que ele recebia antes. O que ele vai fazer nesses casos? Como que ele vai resolver esse problema? Ele vai precisar ajuizar uma revisão, né? Ele vai ajuizar uma ação revisional, uma revisão de alimentos. Porque nesse tipo de demanda, né, que é uma demanda de trato continuado, né, os fatos eles vão se perpetuando no tempo, nessas situações você pode entrar com uma nova ação, por mais que aquela ação de alimento já tenha transitado em julgado, ela transitou, ela fez queixa julgada e foi estabelecido que o sujeito ia pagar um valor X de alimentos. Mas a partir do momento em que houve uma alteração nos fatos, isso justifica você entrar com uma ação revisional. Esse mesmo raciocínio a gente vai utilizar no mandado de injunção. Esse raciocínio de poder modificar a situação, poder modificar esse julgado por meio de uma ação revisional. Então, a decisão do mandado de injunção, ela vai fazer coisa de julgado, normal, né, mesma coisa, e ela vai produzir os seus efeitos. Mas a partir do momento em que houver uma mudança na situação fática, é possível você ajuizar uma ação para revisar aquele julgado, revisar aquela decisão, para que a nova decisão aí se adeque à situação fática atual. Então, não é uma ação rescisória, não é uma ação anulatória, nada desse tipo, é uma ação de revisão mesmo. Você pode revisar aquele julgado se houver uma modificação nos fatos.
Beleza, minha gente? Acho que era isso que a gente tinha para conversar. Deixa eu olhar as minhas anotações. Não tá no quadro, mas aquilo que eu passo no quadro tá de novo, eu tô anotando aqui, né? Então, o meu esquema continua a mesma, firme e forte. Mas, de qualquer forma, era isso que nós tínhamos para hoje. Vocês ficaram com alguma dúvida? O que vocês acharam do conteúdo? Deu para entender o que é o mandado de injunção? O que vocês acham? Por favor, me respondam. Digam que eu não estou sozinha aqui, que tem alguém aí. Tem alguém aí? Tem. Não? Bem tranquilo. Show. Ufa. Bom, minha gente, vou lá mostrar para vocês só o que é de atividade, tá? Atividade que já está ali no Emestre. O que eu preciso que vocês façam, minha gente? Eu quero que vocês façam uma pequena atividade. Espera aí, deixa eu abrir ela aqui. Ai. É bem tranquilo, tá? Não precisa entrar em pânico aí, não é uma petição inicial, olha só que bom, né? Mas essa atividade aqui já está ali no Emestre, lá no material didático. Basicamente, vocês vão ter um casinho e responder algumas perguntas com base nesse caso. Então, perguntas bem específicas. Ó. Qual o remédio constitucional cabível? Vai responder. Individual ou coletivo? Só responder. Não precisa explicar nada, né? Qual o fundamento legal para a ação, né? Se a gente estivesse fazendo uma petição, que fundamento legal que a gente ia dizer, né? Ação tal com fundamento, né? Vem perante Vossa Excelência com fundamento no artigo tal, né? É isso que eu quero que vocês me digam. Qual a lei ou qual o artigo de lei que se aplica aqui no fundamento legal? Quem vai ocupar o polo ativo da demanda? Indique o fundamento legal da legitimidade, né? Então, quem que vai promover essa demanda? Quem que vai ser o autor, o impetrante e por quê, né? Onde que está prevista a legitimidade dele? E quem vai ocupar o polo passivo da demanda? Contra quem que a gente vai promover? Basicamente é quem tem a legitimidade, quem tem competência aí para elaborar essa norma que está faltando. Então, quem e por quê, né? Não só são uma linha essa resposta, basicamente. De quem é a competência para processar e julgar essa demanda, né? Essa alternativa, a questão E está diretamente relacionada com a anterior, né? A partir do momento que você estabelece quem tem legitimidade passiva, você também vai analisar quem vai ter competência. É uma vara? É o STF? É o STJ? É o Tribunal de Justiça? Quem que tem competência para processar e julgar aí essa demanda que vocês vão propor? E alternativa F, demonstre de forma sucinta o preenchimento dos requisitos específicos da demanda cabível. Gente, o que a gente estava falando, o que eu falei lá no início da aula, né? Quando a gente está falando do mandado de injunção, a gente precisa mostrar que existe falta da lei, ausência de norma regulamentadora, e precisa mostrar que esta falta de lei implica diretamente na impossibilidade de você exercer o seu direito. E aí precisa mostrar o nexo de causalidade. Você precisa dizer que elas têm relação direta e mostrar essa relação direta que tem entre um e outro. É isso que vocês precisam fazer aqui na alternativa F. Vocês vão dizer, ó, nesse caso a gente verifica que falta a norma X. E justamente por conta dessa falta dessa norma, ó, tal pessoa não consegue exercer o seu direito. Você vai mostrar aí agora nesse caso, né, com base nesse casinho que está apresentado, como que é essa questão de falta de norma, como a gente preenche esses requisitos, né, de falta de norma regulamentadora, que implica diretamente aí na impossibilidade de exercer o direito. Certo, minha gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Espera aí, que tem pergunta, eu não... Ah, tá, não. Manifestações. Alguma pergunta, minha gente? Se vocês tiverem pergunta, falem agora, ou calem-se para sempre. Não, brincadeira, não precisa se calar, tá, gente? De qualquer forma, eu estarei presente no WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição.
para estou aqui à disposição para esclarecer, né? Então, não se acanhem, mandem mensagem e a gente vai conversando. Você me mandou uma no WhatsApp? Ai, meu Deus do céu, direito constitucional do que processo? Medo, não vou ver, daqui a pouco já vejo e já te respondo, tá, Renan? E aí, vamos conversando pelo WhatsApp. Se vocês quiserem, mandem lá no grupo da turma, porque às vezes a dúvida de um também é a dúvida de outro, né? E quando terminarem, lembre-se de postar a atividade lá na entrega de atividades, lá no Emestre, entrega de atividades, beleza? Não me mandem por e-mail, não me mandem por WhatsApp, me mandem lá pela entrega de atividades lá do Emestre. Se vocês estiverem com alguma dificuldade de postar lá, me avisem daí que a gente vê o que está acontecendo no sistema. O ideal é que vocês façam essa atividade agora, né? As questões não são questões extensas, agora é 8h20. O ideal é fazer essas questões hoje à noite ainda, né? Mas, de qualquer forma, quem não conseguir terminar hoje, até sexta-feira eu vou estar aceitando lá no Emestre, beleza? Então, se vocês forem lá na entrega de atividades, já está disponível lá para fazer a entrega e vai ficar disponível até dia 27. Mas façam preferencialmente agora, né? O ideal é que vocês tenham esse tempo como se a gente estivesse em sala de aula. Se a gente estivesse em sala, vocês iam fazer na sala. Então, agora, faça agora. As avaliações... bom, o prazo do trabalho, gente, bem lembrado. Pessoal, com relação às avaliações, eu estou estudando ainda como que a gente vai fazer a prova M1, tá? Vou verificar aí qual que vai ser a melhor forma e aviso vocês nos próximos dias aí. Ainda não sei exatamente como vai ser a avaliação, mas já estou planejando, já estou estudando aí como é que vai ser a melhor forma, beleza? Agora, com relação ao trabalho, a gente está com a data do trabalho marcada, a entrega, para dia 3, semana que vem, certo? Dia 3? Não. Dia 7, perdão. Tô ficando louca, confundi a turma A com a turma B. A gente tem aí, a data da entrega do trabalho está marcada para dia 7 de abril. Eu estou pensando em transferir para a semana seguinte, que é depois do feriado de Páscoa. O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Não, 7 de abril é o trabalho escrito. 7 de abril, trabalho escrito, né, o artigo, e aí a minha ideia é transferir lá para o dia 14 de abril. Acho que é melhor, né, gente? Pode ser? Eu vou vou mandar esse aviso pelo Emestre para que todo mundo tenha ciência, mas de qualquer forma, vocês já ficam aqui, podem se preparar para isso, que daí eu imagino que agora vocês estejam com bastante atividades também para fazer de outras aulas, né? Então, o trabalho escrito vai ficar para dia 14. Pois é, Ariane, já pensei sobre isso, sabe? Já pensei em um trabalho escrito ser a nota da M1. Estou estudando essa possibilidade. O que vocês pensam sobre isso? Vocês concordam? Vocês acham que é uma possibilidade legal? Eu também quero ouvir vocês. Professora, pelo amor de Deus, eu não concordo. Na verdade, eu já me ainda uma prova online, né? eu fiz todo o trabalho, pronto o meu trabalho. Aparentemente, eu tenho fim de semana, combinado já. Eu fico desesperada. Beleza, então é isso aí. Se vocês tiverem, se alguém não concordar, né, ou se alguém tiver alguma situação que queira apontar, pode falar comigo no privado. Não é uma decisão que está fechada ainda, mas é uma possibilidade. Então, jogar a entrega do trabalho um pouco mais para frente, que daí vocês também têm o feriado para fazer, né? Prof, não ouve a gente lá? Prof, não ouve a gente, Alê? Como assim? Não entendi, Lua? Vocês estão com... Gente, desculpa, é que eu desligo o áudio no meu computador e eu esqueço de ligar. Falem comigo agora. Bom, agora ninguém mais fala comigo, mas desculpa, gente, é que eu às vezes desabilito o áudio e... Não, professora, não, eu que tinha falado, prof. Tá. Eu fiquei o fim de semana inteiro fazendo esse trabalho e agora outro trabalho, eu não tenho condições, eu não tenho tempo.
Bom, exige muito trabalho. Eu quero estudar a matéria e fazer uma prova. Pelo amor de Deus, mais um trabalho, acho que eu vou rodar, sinceramente. Calma, sem pânico. Não é mais um trabalho, é o trabalho da M2, o artigo que está lá, naquele trabalho. O da M2 eu já fiz. Tá pronto. Isso. Agora mais um trabalho para M1? Tá louco, Calma, cara. sem pânico. O que a gente está debatendo é a possibilidade de esse trabalho escrito, que no plano de ensino está fixado para valer como nota para M2, mas que a entrega está marcada oficialmente para a semana que vem, para esse trabalho, a nota dele valer como avaliação M1. Basicamente, vai diminuir um trabalho para vocês, né? Essa é a ideia. Para, ao invés de a gente fazer uma prova online, que é o que está se considerando, ter, então, esse trabalho escrito lá, que está lá no plano de ensino, aquele trabalho ali, valer a nota para M1. Se já tá... Oi? Eu acho bem melhor o trabalho, porque ele vai exigir mais de nós. A prova online, querendo ou não exige de nós, porque a gente sabe, né, que vai ter gente que vai abrir abas, enfim, vai pegar a resposta, enfim. É muito mais efetivo o trabalho, né, porque vai exigir mais do pessoal. Eu concordo com vocês. Eu realmente acho que é uma boa. Eu já estava pensando nisso. E acho que é uma situação válida, né? E não vai acrescentar um trabalho para vocês. É aquele trabalho já lá, daquela sugestão de temas, aquele que está lá no plano de ensino, a data de entrega, inclusive, ser jogada lá para frente, valer lá para, ao invés de semana que vem, de dia 7 de abril, que é o que estava no plano de ensino, jogar para a semana seguinte, dia 14 de abril, e ele valer como a nota da M1. Se qualquer coisa, vamos conversando, mas estou bem propensa a fazer. Se vocês não se opõem, podemos combinar desse jeito, então, que daí ao invés de a gente fazer uma prova online, fica o trabalho. Alessandra, se o teu trabalho já está pronto, melhor, né? Que bom, você já tem aí pelo menos não precisa se preocupar com a nota da M1, que daí ao invés de ser nota da M2, ele vale para M1. Sim, ainda pode ser em dupla ou individual, beleza? Só não mais que 2. Em trio, nem pensar. Mas individual ou em dupla, fechou? Se vocês tiverem alguma situação que não tá legal para vocês, daí me chamem no privado, que daí a gente conversa e vejo como é que a gente pode fazer. Mas, a princípio, eu acho que isso fica bom para todo mundo, né? Facilita aí para vocês, facilita para mim no formato de fazer a avaliação, né? Eu tenho que pensar um pouco melhor ainda sobre como que vão ser essas avaliações à distância. Espero que isso acabe de uma vez que as coisas voltem ao normal, né? Mas, enfim. Beleza, minha gente? Agora respondam as questõezinhas ali. Vocês viram que não são questões demoradas, é coisa para vocês responderem agora. Algumas linhas aí suficiente para responder. Acho que a que mais precisa escrever é a alternativa F mesmo, mas coisa de escrever um parágrafo aí só para explicar, nesse caso, naquele casinho ali do problema, como é que funciona a nota, a falta de norma e a impossibilidade de exercer o direito. Diga. Só quando o pessoal for enviar o arquivo, deixar sem espaço e sem pontos, senão dá erro lá no MS, não consegue enviar. Isso é uma dica importante. Na hora de salvar o nome do arquivo, né? Isso, pessoal. Então, fiquem atentos aí, realmente. Isso, o Emestre é super chato. Até eu, para postar, às vezes eu fico horas tentando postar coisa para vocês no material didático. É um saco. O Emestre é muito chato para isso. Mas, então, quanto menos vocês colocarem lá no nome do arquivo, mais fácil é de enviar. Não sei exatamente por que isso acontece, mas é assim mesmo. Então, essa é uma dica boa. Boa lembrança aí, Luan. Mais alguma coisa, minha gente? Tudo certo? Podemos encerrar por aqui? Vocês estão vendo o meu gato aqui, ó? Ele tá aqui do meu ladinho. Olha só. Uma cara de brabo. Bom, minha gente, então se cuidem, boa semana, trabalhem aí bastante, estudem bastante, fiquem em casa, não saiam na medida do possível. E qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp e a gente vai conversando, beleza? Boa noite, minha gente. Beijão para vocês. Tchau, tchau.